Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje eu tô aqui no nosso terceiro episódio do Pod Live. Hoje é um episódio muito especial para mim, porque vai ser com um amigo da época que eu morei no Rio de Janeiro, o Jimmy, que faz parte da banda Molejo, né? E a esposa dele vão estar participando. Hoje eu não vou ficar falando muito aqui no começo, eu já vou chamar porque eles podem ter algum compromisso mais tarde, diferente. Mas a gente vai dar continuidade falando sobre o tema autismo, né? Que tem sido o nosso foco principal aqui. Guardar um pouquinho para ver se ele já vai aceitar. Boa noite para quem estiver entrando. Estou aqui enviando o convite para o Jimmy, esperando ele aceitar para entrar. Então, como eu estava falando, a gente vai hoje continuar falando sobre autismo. Os convidados lá do Rio de Janeiro, o Jimmy e a Cristiane, que são pais do George, que tem 9 anos, a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre autismo. Estou enviando o convite aí para o Jimmy. Só aguardando ele aceitar aí o convite para a gente já iniciar nosso bate-papo. Quer dizer que a gente já tem um convidado a próxima semana. Vai ser o Antônio Marcos, que é pai de criança autista também. Amanhã eu já vou estar postando a arte do nosso quarto episódio na próxima semana, que vai ser nesse próximo domingo já. Jimmy, mandei o convite aí, estou aguardando você aceitar, ou se não der certo, pode me mandar que eu aceito aqui. Só um instante. Quero agradecer quem está acompanhando nosso pod live semanalmente. Oi, boa noite. Boa noite. Agora foi. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Tá ouvindo direitinho aí? Tá tudo bem o Tá, som? tô ouvindo. O som tá bem, tá bom. Então tá bom. Tá me ouvindo Primeiro quero bem? agradecer. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Quero agradecer vocês terem disponibilizado para participar com a gente aqui hoje. É um prazer nosso. A gente não faz mais que nossa obrigação, né? Tá aqui É, nesse momento bem, bem importante, né, para nossa causa, né? nossa luta de família atípica é diária, né? E é isso, sempre um apoiando o outro para a gente estar cada vez mais expandindo o assunto, né? Que é fundamental. Exatamente. Verdade, verdade. Eu queria começar. Essa mensagem do quê? Hã? Ah, beleza. É que tinha Melhorou? uma mensagem travando ali, agora sim. Tá Tem bom. uns amigos. Douglas, desculpa. É que tem uns amigos aí já chegando aí, o Márcio Negritos, que é um produtor nosso aqui do Molejo, é um apoiador da nossa causa também. Tem uma filha linda. A Cris Alan, que é educadora também. Cris Alan, que foi e é. É professora do Jorge. Ela foi numa Que escola legal. anterior, a Cris Alan, que ela é educadora, ela é cantora, ela é artista. Ela foi professora do Jorge numa escola anterior, assim que a gente veio mudar para cá, há 3 anos atrás. E agora o Jorge passou por algumas escolas, e agora o Jorge de novo reencontra com ela. Que legal. É bom isso, né? Não tem para onde ele correr. E o Márcio Negrito é o cara que aqui no Molejo faz as coisas acontecerem também. Então, está envolvido no projeto.
Que bom, fico feliz com a participação Aí, deles, tá então. ele. Eu queria começar falando um pouco sobre, apresentando vocês, né? Porque vai ter pessoas que seguem vocês assistindo, pessoas que me seguem. Que o Jimmy, eu conheci na época que eu morei no Rio de Janeiro, né? A gente tem uma amizade aí antiga. A esposa dele é a Cristiane Salles, né? E eles são pais do George, que hoje tem 9 anos e é autista. Eu queria que vocês contassem para a gente um pouco sobre quando foi o diagnóstico, como que foi. Sim. Então, o G, né, ele foi, além de ser autista, ele foi muito prematuro. Então, no início, tudo se confundia muito, né? Os sintomas, os atrasos. Então, a gente percebia que o G era diferente com algumas coisas, né? Algumas birras, algumas irritabilidades, a falta de comunicação, né, do G, a seletividade alimentar. Mas, assim, o que chamava muito a atenção era a questão comportamental, né? Então, a gente, desde muito cedo, começou a notar isso, essa diferença, né? Que ele era diferente. E a gente começou uma busca, né? Foi meio intuitiva aquela coisa do coração da família, né? O time já é pai de outras crianças, tem sobrinho, a família é muito numerosa. E a gente falava, olha, ele é diferente, tem alguma coisa dele diferente. E após muito, assim, foi muitos médicos, né? Várias medicações sugeridas, vários conselhos, várias informações erradas, trocadas. Mas, assim, logo com 2 anos e meio, a gente conseguiu um norte, né, que apontava para o autismo. Né? Mas assim, os primeiros sinais foram essa questão comportamental, desde muito cedo a parte alimentar, né? Então, acho que isso na família é muito importante, né? Eu acho que parte do diagnóstico para o autismo vem de dentro do seio familiar desse autista. Então, cada detalhe do nosso filho, do nosso parente ali, a gente não pode deixar passar desapercebido. Né? Então, aí, a gente começou a investigação e conseguimos diagnosticar o George com 2 anos e meio. Né? O doutor Jair Moraes é um médico que acompanha o George até hoje, é um parceiro nosso nessa caminhada, né? De muita orientação. E com o diagnóstico precoce, né, isso ajudou a gente a conseguir incluir cada vez mais, né, trazer mais recursos para ele se sentir mais confortável na situação atípica. Né? É interessante, eu perguntei da idade, porque é interessante a gente sempre estar falando aqui que ainda existem pessoas que acreditam que o diagnóstico não é dado antes dos 5 anos. E a gente sempre está falando aqui da importância de que quanto mais cedo for diagnosticado, melhor. Né? Porque na primeira infância precisa ter uma assistência especializada. Mas aí Douglas, que entra o olhar da família, né? Que aí é aquele problema que às vezes a mãe percebe que o pai não aceita. Ou então o pai percebe e a mãe não aceita. Ou então os dois percebem, mas, vamos supor, o tio, o avô, a avó, alguém na família que é muito ligado na família, não aceita. Então isso influencia com a negatividade, no recado. Então, percebeu algo diferente, faz logo. Procura ajuda, porque segue seu coração, independente do seu pai, da sua mãe, do avô, do tio, do vizinho, do irmão, que acha que é besteira, porque todo mundo que tem a sua dúvida, tem alguma pulga atrás da orelha com relação a buscar o conhecimento e entendimento, vai passar por isso que todos nós passamos. Não, deixa disso. É muito comum falar, você quando era pequena era assim também. É. Ou você quando era pequena
pequeno, você também não gostava de comer. Quem não era assim? Então, assim, esses detalhes, essa falta da gente querer enxergar o que a gente está sentindo, isso também é muito importante. Nós sabemos que tem muitas dificuldades, né? Que tudo é muito novo nessa comunidade, até para os recursos que as nossas crianças precisam. Mas a gente entende que quanto antes a gente tiver o diagnóstico, melhor a gente consegue trabalhar. Né? Eu, com a minha experiência com autismo, eu entendo que se você trata uma criança até 7 anos de idade, você consegue fazer uma inclusão para alfabetização melhor, você consegue trabalhar aquela criança para ela socializar com os mesmos pares de uma forma melhor, né? E nem todo mundo tem essa oportunidade, porque tem várias barreiras no caminho. São as barreiras internas dos pais. O meu filho mesmo, como eu me tornei pai dos meus 2 filhos, e meu mais novo é autista, vai fazer 3 anos, ele já tinha 5 para 6. E ele não teve essa assistência na primeira infância. Então, assim... com qual idade que você diagnosticou ele? 5 para 6? Então, ele veio para mim com 5 para 6 anos, já com o diagnóstico. Tá. Só que, assim, ele estava em abrigo, então, assim, ele não teve esse acompanhamento desde cedo. E a gente tem reflexos no aprendizado até hoje. É um momento da primeira infância que, quando não tem uma assistência especializada, é muito difícil conseguir recuperar, né? Então, é muito importante os pais estarem atentos a qualquer alteração. Muitas vezes, que é uma experiência que eu tenho, a escola, quando as crianças começam para a creche, às vezes as escolas percebem, informam os pais e os pais não aceitam. Acontece muito isso. Então, acho que é importante a gente reforçar o quanto isso é necessário, porque é bem para a criança, né? Ontem, assim, uma coisa assim, comum que as pessoas às vezes não percebem, fala sem querer, mas a gente já está mais experiente. Estava com um conhecido ontem meu no evento, aí ele veio me dar um abraço, aí, pô, sou dono da família, não sei o quê. Fica tranquilo, seu filho vai ficar curado. Já ouvi isso. Aí ele falando assim, confia em mim. E, assim, ontem... a falta de informação, isso chama-se falta de informação. E ela vem de todos os lados, Jimmy. Ontem eu levei o meu mais novo para vacinar contra H1N1, e primeiro são os prioritários, né? E pelo autismo ele ia vacinar ontem. E aí a enfermeira vacinou. No final da vacinação ela falou que ela bendita ou maldita frase que a gente ouve com frequência. Nossa, mas ele nem parece autista. Aí eu já respondo assim, mas o que é parecer autista para você? O que seria? Porque a gente sabe que quem fala essa frase já tem um preconceito, né? De um estereotipo, né? Então, é falta de informação até para quem é da área da saúde. Pensa, o tanto que a gente precisa ainda falar muito sobre o assunto. Bastante. Eu costumo dizer que nós viramos pais e a gente vira educador, né? Mesmo sem ter formação. Porque assim, eu passo no meu ambiente de trabalho, aí eu passo com os amigos, o time passa também no trabalho com os amigos. Só que a gente vai tentando quebrar isso, né? Tirar esses rótulos, né? E trazer a coisa de uma maneira leve, né? Para que as pessoas entendam que é apenas uma condição, né? Então, não tem essa do parecer. Eu ouço isso direto. Nossa, mas o George não parece autista. Eu fico assim, mas o que é parecer autista? Para mim, eu olho e eu vejo o George totalmente autista. Porque eu sei as características que ele precisa ter para estar enquadrado ali, mas ele não tem uma carinha de autista, né? Então, as pessoas realmente confundem e acabam, assim, de uma maneira ou de outra, eles tocam num lugarzinho que pra gente nem todo dia a gente recebe de uma maneira legal, né? Porque cada dia é um desafio, cada dia é um momento
que às vezes não está legal, né? E a gente precisa estar forte para eles. E aí, quando a gente ouve isso, a gente fala, poxa, não queria ouvir isso hoje. Né? É bem duro mesmo. Agora, o que é bom a gente falar para as pessoas essa questão do diagnóstico é que, por exemplo, no consultório mesmo que a gente acompanha com o George, a gente tem bebês que já acompanham para poder investigar o autismo, né? A gente tem várias experiências com pessoas que já notam essas diferenças desde cedo. Então, assim, não é exagero. Não é você estar querendo procurar doença que as pessoas falam. Então, entendam, procurar o autismo significa ajudar aquele ser que você ama e não é procurar doença, porque o autismo não é uma doença. Então, as pessoas precisam se esclarecer, né, nesse sentido. E foi o que a Cris está falando aí, o autismo não tem cara. Não tem a característica de saúde. E é justamente isso. E a questão do George, isso tem que falar direto. É muito importante que a família apoie. E dê aquela atenção. Não fique em dúvida. É melhor você procurar ajuda, mesmo achando que vai dar negativo, que é até bom que dê negativo, beleza? Que não pontue, do que você ficar na dúvida e você não ajudar o seu filho. Isso é muito importante. O Jorge, a Cris está aí para confirmar isso. O Jorge, a gente leva ele para o show, leva ele para o pagode. A Cris tem um trabalho muito legal que ela faz já. E é o que está ajudando. Porque tem pais com mais condições que acham que é só botar uma terapia, deixar a criança lá, não não quer buscar, vai para casa. De boa, não adianta não. Você tem que estar ali. Então você, não, mas o meu filho faz terapia, faz aquilo. E você não é 100% você ali presente. Botar uma pessoa para levar e não está ali. Você tem que armar um meio termo, porque é muito importante, entendeu, Luiz? A população, a maioria, não tem condições de levar para fazer o diagnóstico, porque no particular é muito caro e na rede pública é difícil. É escasso. É escasso. Eu acho que não existe nem o conceito do autismo ainda formado dentro do SUS, porque a gente vê tanta dificuldade, a gente vê, não tem um projeto específico para isso, né? Então acabam as pessoas indo buscando em miudinhos separados para conseguir fechar. E eu acho que isso é tão sofrido não só para a criança, como para a família e para todo mundo, né? Aqui mesmo o nosso atendimento é pelo SUS, então é pouco ainda. Assim que eu adotei meus filhos, o diagnóstico do meu filho não era fechado, citava autismo, mas não era concluso. Aí eu refiz o caminho, na época todo pelo SUS, por um milagre eu consegui uma neuropsicóloga pelo SUS, que já não tem mais, tinha na época. Então, ela fez uma avaliação com ele 6 meses e aí fechou em autismo e TDAH. Mas eu sei dessa dificuldade. Até hoje tem vários pais que não conseguem essa avaliação, porque no particular ela é de R$2.000 para cima, né? Pois é, Douglas. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tem assim, esse suporte assim, completo. Sabe? A gente ajuda, orienta, ajuda muitas pessoas, a gente acaba chegando bastante gente para a gente pedindo esse auxílio, mas infelizmente a gente não tem um serviço assim completo. A gente tem aqui o Sara, que trata algumas coisas da parte neurológica, tem outras instituições que acabam dando apoio para a parte terapêutica, mas a gente não tem esse suporte. Na verdade, esse caminho, ele só está começando. Tem uma amiga minha de Londrina que ela estava falando que, às vezes, numa ocorrência, quando tem um autista que está precisando de uma ajuda compensada, aí você vai chamar uma ambulância, às vezes aquele profissional que está ali não foi preparado, porque tem que desligar a sirene, né? A questão de colocar a mão na criança em crise, no indivíduo em crise, também tem toda uma técnica.
Então, isso aí é o caminho que está começando de uma preparação para todos os profissionais, em todas as áreas, né? Bombeiro, na polícia, Na na sociedade em sociedade si, em né? geral. Eu acho que Para quando ter esses atendimentos, a gente conseguir ajudar com mais eficácia, né? E hoje aqui, o George, a gente conseguiu fechar o diagnóstico dele, parte pelo plano de saúde, parte de forma particular, mas de fato, assim, para conseguir agilizar tudo que a gente pensava que poderia ser, né? E foi, a gente realmente teve que fazer particular, porque pai e mãe acabam ficando numa ansiedade para poder trazer, e aqui realmente a gente não tem acesso. A minha irmã é funcionária pública, né? Da área da saúde, e a gente sabe o quanto é precário, né, o atendimento. Então, assim, eu não consegui aqui ajuda, né, voltada para o autismo, como, assim, temos muita dificuldade de conseguir, a gente conta mais com parceria de amigos na rede privada do que mesmo na rede pública, mas, de fato, a gente demora cerca desses 6 meses, como você falou, e requer esse investimento que tem um giro de 3 a 5 mil reais por mês para você conseguir dar o suporte, para você começar a entender o que é o autismo, o que ele vai trazer para a sua vida, o que aquele indivíduo pontuou e o como você vai ter que se preparar para lidar com aquele indivíduo. Né? Então, são várias etapas, né? Então, nem todo mundo acaba tendo acesso, e a gente teve esse acesso com o George, e a gente acaba se colocando no lugar de todos os outros pais, aquela angústia que deve ser para aquelas pessoas, né? Sem entender, porque a gente também ficou perdido. A gente, no primeiro momento, não conseguia sair de casa, se dividia, porque a gente não entendia as reações, as crises. Eu já não conseguia sair de casa de camiseta, porque o Jorge arrancava a minha blusa. A gente já não frequentava a casa dos amigos. Aí a gente começou automaticamente a isolar o Jorge e a nos isolar, separados como casal. Até aquele primeiro momento da gente entender e falar, não é isso, vamos entender o que é isso chamado autismo, que chegou pra gente, e vamos trabalhar. Então, hoje a gente tem um conceito que a socialização, ela é uma saída, e tudo que você puder inserir para aquele indivíduo, que leve para o caminho da socialização, vai ser de muito importante, desde a primeira infância. Né? Com gênero muito certo, o contraturno escolar, né? A gente sempre trabalhou terapia do contraturno escolar, e assim, foi uma dica que eu dou para muita gente e ajuda bastante com a socialização. Eu sempre falo que tem que ser um casamento perfeito entre escola, terapia e família. Se esses 3 elos estiver falando a mesma linguagem com a criança que é autista, estiver trabalhando a mesma coisa ao mesmo tempo, e ela vai estar trabalhando isso durante o dia todo. Por exemplo, de manhã em casa, de manhã na escola, à tarde na terapia e à noite em casa. Então, isso aqui em casa teve uma evolução muito, assim, bem legal quando isso deu uma caminhada junto. Agora as terapias deram uma caída, mas a gente está insistindo com o secretário de saúde, correndo atrás aqui. Mas realmente, a socialização é o fundamental, né? Sim, esse caminho que deu certo aí para vocês, deu muito certo para a gente. E tanto a gente sente que isso realmente funciona, que quando o caminho não funcionou com a escola, né, a gente sentiu a regressão do George. Né? A gente vinha no apoio da escola, a gente sempre teve pessoas que nos apoiaram, né, o George desde o maternal, e com a questão da pandemia, questão de custo novamente, né, de meu músico. Então a gente teve que reavaliar os custos, priorizar a saúde, e a gente precisou mudar o George de escola. E foi assim a pior coisa que a gente fez para o desenvolvimento do George. Porque dentro da escola, com a falta do preparo, com a falta dessa interação, a gente teve no George uma regressão, a gente teve no George que se sentiu desestimulado, e a gente também viveu a experiência do bullying na escola.
né? Então, assim, foi muito ruim. Então, hoje a gente está numa fase de recuperar esse tempo, voltando para uma outra escola, com a mesma estrutura, com um trabalho de amigos como o da Cris, que é educadora, trabalha nessa escola também, e que a gente volta para a nossa rede de apoio e vai buscando, né, ajudas. Porque se esse elo, família, escola e terapia, não tiver muito alinhadinho, se um dentinho quebrar, o estrago é imenso. As pessoas não têm noção de como desconstrói um trabalho, né? É uma simples troca de professor de apoio, de terapeuta, desconcerta tudo. É verdade. Douglas, eu estou deixando a Cristiane falar mais, porque ela teve que abrir mão depois do diagnóstico da vida profissional, né? E então, assim, eu tive mais contato com o Jorge do que eu. Embora eu sou pai presente, mas o molejo, a gente costuma sair do Rio quinta e chegar segunda. Então, nesse momento mais difícil, foi ela que estava ali, que teve que abrir mão do trabalho, teve que se reinventar. Ela estava ali. Então, assim, ela tem muito mais propriedade de falar sobre a questão do autismo, sobre a questão do George, do que eu. E aí eu vou aqui só mostrando aquilo que se faz, que é relevante. Né? Na minha parte, assim, eu acho que ajudou muito o George com a questão de eu ser músico. Né? De eu ser músico, porque eu dividi isso com os meninos do grupo, e aí eu também não sabia muito bem como lidar, mas o pouco que nós fomos orientados, eu passei adiante e foi fundamental. O Jorge começou a curtir, entender que o pai era músico, viajava. O Jorge já tinha seus 3 anos de idade. Então, ali começou a se interessar por instrumentos. Então, essa questão sensorial, acho que porque aí a música é uma terapia incrível, né? Começou a tocar pandeiro, tocava, batia no repique, batia nesses instrumentos que são muito estridentes, para poder falar do pai e falar de música. Então, assim, essa questão minha na música ajudou muito, George. Até hoje, assim, graças a Deus, ele evoluiu muito nessa questão até de comportamento, de falar. Chegou um momento, ele passou aí, deixou com bastante gente. Ele não tinha problema com isso. Mas depois de um tempo, ele deu uma regredida. Assim. Quando chegou o episódio do bullying na escola, ele começou a regredir em vários aspectos, inclusive nessa questão. Né? Porque deve foi seu papel, né? Então, naquele momento era o meu papel de me dedicar um pouquinho, mas o Jimmy teve um papel muito importante. Que o autista, quando ele tem alguém para ele chamar dele, né? Isso é muito importante, ele ter alguém para ele ter de ídolo, como figura que motiva. Então, aqui em casa é o Jimmy. Agora eu tenho aberto mão, mas é o Jimmy que é o amigãozão dele, que ele chama. E o Jorge não era verbal, né? Até 3 anos e meio. E assim, tudo se confundia novamente. A gente achava que poderia ser problema auditivo. E não foi. Ele precisava de um canal para se comunicar. E a música acabou ajudando, né? E foi aí que aumentou com esse papel mesmo menor, ele começou a entender que algumas coisas precisavam fazer sentido. E aí o Jimmy começou a transformar algumas coisas de música para ele conseguir trabalhar aquilo. E aí a gente aprendeu intuitivamente, depois a gente foi trabalhando com a musicoterapia, né? Mas no primeiro momento a gente aprendeu que para o autista nem sempre é o volume, é o som. É porque ele precisa entender o que ele está ouvindo.
se ele não entender, ele vai, né? O Jorge fala que ele buga. O Jorge fala, eu buguei. Aí bota a mãozinha. Aquele tipo de som também, né? Moto é um som horrível. Moto, o elevador, por exemplo, Jorge. E O meu tem esse também. por exemplo, ele tinha muito problema com furadeira, liquidificador, né? E o time começou a trabalhar isso, mostrando também dentro da rotina dele o benefício que aquilo trazia. Então, hoje, quando o Jorge tem alguma coisa que incomoda muito, ele fala, esse som tá fazendo dó com não sei o quê, ré com não sei o quê, não tô gostando. O motor do carro, ele fala, papai, quando você chega, eu sei que tá fazendo tal. Então, assim, a gente começa a dar um sentido também com a música, né? Na vida. Essa questão para você, como é que é? Então, o meu filho ele tem sensibilidade auditiva com furadeira, com acelerar de carro, ele tampa, ele dá crise de tampar. Foguetes, inclusive aqui em Rio Verde foi aprovada a lei da proibição de fogos com estampido, né? Ela vai começar a valer agora em junho, graças a Deus. Mas, porém, é igual vocês falaram, o hiperfoco dele é música e instrumento, ele é apaixonado. Música pode ser um volume mais alto, ele por ser hiperfoco, ele até perde um pouco do controle, né? Agora com a musicoterapia está ajudando bastante. Mas é a mesma coisa, a música ajuda ele muito. Mas como é o hiperfoco, precisa ser trabalhado e dosado para não atrapalhar. O que muitas pessoas não entendem sobre o hiperfoco, quem é de fora, né? Igual, por exemplo, eu já fui na igreja com ele, que ele queria ir lá mexer nos instrumentos, no final do culto. E como minhas irmãs que coordenam, elas falaram, não, deixa ele ir. Aí eu expliquei, o deixar ele ir pode parecer tudo bem, mas o tirar ele depois disso, aí é um problema grave. Então as pessoas ainda não entendem o que é o hiperfoco, que o hiperfoco é algo que a criança autista ela gosta tanto que perde o controle e isso traz um prejuízo. Então, como terapia, a gente tem que fazer esse hiperfoco se transformar em algo positivo e produtivo. E eu vejo que a música consegue isso em vários momentos. Sim, traz um prazer, né? E a gente consegue também passar para eles que a música começa e termina, né? Então a gente vai tentando trabalhar esse limite, que nem sempre é possível, né? E o Jorge tem algum hiperfoco específico? Então, ele tem, por desenhos, né? Ele tem hiperfoco no Maurício de Souza, Turma da Mônica. Muito comum, eu já vi muitas crianças autistas que têm hiperfoco no Maurício de Souza. A Mônica Toy o meu gosta muito da Mônica também. Aqui não deixa eu ficar nervoso com a frase e ele depois. E ele adora. Ele adora. Lá no início, é o barulhinho, né? Eu acho que é o barulhinho. Eu fico nervoso. E lá no início também, com querer puxar do. Gosto ainda, claro, do Lucas Neto, no negócio da foca. Aí ele ficava tudo quanto é lugar. Aí tivemos que fazer um trabalho para dar uma segurada e tal. Aí hoje ele já tá tranquilo. Agora a Mônica Toy, ele sabe que eu gosto muito dele. O desenho, ele é muito fascinado por desenho e ele é muito fascinado por música. Só que eu acho que a gente, graças a Deus, né, conseguimos chegar. A gente sonhou muito com esse momento que a gente está passando agora, de conseguir fazer o Jorge parar e começar algumas coisas, né? Então, tipo assim, para os pais que acham que isso não vai acontecer, que isso é possível sim. Né? A gente vai entendendo dentro da rotina da criança que é possível. O Jorge, antes a gente não conseguia. Se ele começasse uma coisa, ele ficava tão nervoso, ansioso, ele não conseguia parar. E ele falava, eu não consigo parar. Hoje, ele já consegue. Tanto é que às vezes ele fica chateado, ele fala assim, é muito chato ser autista. A Mi tá falando aqui, ó, essa semana, Barcelos. É a Michelle. Essa semana falamos sobre Maurício de Souza. Olha, gente, fica bem claro, eu adoro a Turma da Mônica. A Turma da Mônica. Mas essa Mônica Toy
A gente teve uma conversa essa semana, eu com a Michelle, sobre isso, sobre as crianças. Ela falou: meus meninos sabem um monte de treino Maurício de Souza, como que eles sabem, identificam? Eu falei: isso é algo que chama a atenção das crianças, e tem muitos autistas que acabam tendo hiperfoco e saem procurando até da vida pessoal do Maurício, idade. Eu conheço um que sabia a altura, Vamos ver se tudo. eu acho aqui o desenho do Maurício que ele fez. Então, ele chega lá, ele hoje se divertiu porque falamos sobre o que eu apresentei na campanha. A professora está falando aí, ó, aquele para focar no trânsito. A Cris está escrevendo aí. Eu acho interessante que eles, falando no trânsito, por exemplo, os autistas, eles são muito observadores, né? Então, o meu, por exemplo, se tiver já escurecendo e eu não acender o farol, ligar o carro e não acender o farol, ele fala na hora: pai, liga a luzinha. É incrível, é uma coisa que tem que ser perfeita. Aqui, ó, os hiperfocos do George. Olha, ai, que lindo. o Lucas Neto. Não precisa comprar, você pode comprar todos os bonecos, mas ele se diverte assim, ele brinca. A Blue, da pista de Blue e Você, ele ama, do Josh. Cadê? A Jimmy tá botando na ordem. A Mônica. Olha que gracinha. São os bonecos. Cascão. E ele faz todos os tamanhos. Magali. E isso muito lindo. Legal, você estimular e você vai brincando junto com a criança. Para não ficar, você quebra um pouco. Olha o Maurício. Olha isso. Lindo, perfeito. Tem que postar e marcar o Maurício para ver se ele vê, gente. Muito bom. Ele fica tão assim empolgado. E aí o que a gente faz? Para ele não virar um sofrimento, porque assim, com o Jorge acontecia muito. Ele gostar tanto que ele sofria com aquilo que não conseguia parar. Então a gente entra na brincadeira para brincar com aquilo, para poder tirar um pouco do desenho e trazendo para o elogio, para brincar com o bonequinho, né? Mas essa é para ir dosando, né? Isso. Tem que dosar. Essa questão que você falou que eles entram na vida pessoal, ele essa semana falou: olha, eu já calculei na próxima folga que são 532 quilômetros da nossa casa até o estúdio Maurício de Souza. Se a gente sair de casa às 6 da manhã, a gente consegue chegar a tempo da gente visitar o estúdio. Sabe? Então, eles começam a ir além daquilo que está fazendo. Outra coisa também é o seguinte: se você falar que vai publicar alguma coisa, vou marcar o Maurício de Souza, ele já vai entender que ele vai responder, ele vai. Então, aí começa a virar um sofrimento. Eu sei. É igual o lance do Lucas Neto. Ele começou a gostar. Aí eu quase uma vez ou duas no máximo que eu fiz um contato, mas eu tento também não fazer para justamente ele não se sentir frustrado. Entendeu? A gente não potencializa aquilo que a gente vê que pode estar na frente, frustrar ele. Entendeu? Aqui em casa isso acontece com os compromissos. Então, não dá conta de toda os fãs, responder todos os fãs. Então, assim, para não frustrar ele, a gente vai. E isso também tu vai se descobrindo também, entendeu? Vai descobrindo. Ó, qualquer coisa que acontece com relação ao molejo. Agora, dia 21, a gente vai lançar uma música nova. Dia 21. Aí eu já não falo para ele. Que vai ser dia 21. Mas ele já descobriu e pegou um link e mandou para todos dele, pedindo para eu ver que dia 21. Mas se a gente começa a trabalhar isso, falar isso, a gente tem que explicar um monte de coisa que de repente pode ser que no dia do lançamento tenha algum problema, entendeu? Enfim. Aí não, pode falar, desculpa. Eu só ia comparar que aqui também é assim, por exemplo, se vai passear no sábado, o irmão já entendeu e eu já expliquei: olha, para o seu irmão não pode falar na segunda-feira que no sábado nós vamos fazer alguma coisa, porque senão é de segunda até sábado perguntando o dia inteiro. Então, todo evento, comemoração, viagem, qualquer coisa, só deixo para falar
no dia, perto da hora, porque torna um sofrimento, igual você falou. Eles não conseguem fazer E esse balanço, Douglas, né? eu acho que se você vê, são praticamente trocas, né, que as pessoas precisam fazer, como a gente está fazendo aqui. E se você vê, a gente se encontra em vários aspectos, O né? Tiaguinho, desculpa eu te cortar, o Tiaguinho aqui, que é o gato molhado, que é um produtor nosso também, ele teve paralisia cerebral, que ele fala aqui, e não andava e não falava. Hoje ele já está mais evoluído, já trabalha, tem a sua independência. O que ele quer dizer aqui é que se você no começo você começa, já sai na frente, você tem um resultado melhor na frente, claro. E essa troca aqui, como eu estava falando com o Douglas, a gente precisa entender que tudo isso é normal. A gente educa crianças, a gente educa jovens, adolescentes, a gente passa por várias fases. Então, a gente precisa um pouco desse olhar mais normalizado para que a gente consiga, se sinta mais à vontade de fazer essas trocas, né? É muito importante, porque senão a gente acaba ficando muito limitado só às nossas famílias. Você viu como cada um de nós cria mecanismo para poder cuidar dos nossos? Mas, assim, eu vejo que... Eu me sinto como mãe, assim, muito triste, porque eu vejo que cada vez mais o meu mundo, por exemplo, com o George, ele é um pouco menorzinho, sabe? Porque quando ele era mais novo, a gente era, por exemplo, uma comparação do ano passado. Nós fomos convidados para 10 festinhas. Esse ano, as mesmas pessoas fizeram festinhas. O George já não foi convidado. Por quê? Porque o George já está crescendo, ele já não interage, as pessoas não conseguem entender esses detalhes, né? Mas, assim... Exceto a Cris Elan, que Jorge é convidado. Ela está falando até aí agora. Que quando ela conheceu o George, era batendo, derrubando as coisas na sala. Eu demorava mais de 40 minutos para conseguir deixar o George na escola. Era muito sofrido todo dia, porque ele não aceitava. E a gente foi acreditando nisso, a gente foi encontrando pessoas para fazer troca. Então, eu também queria fazer um apelo, citando esse exemplo das festinhas, mas queria fazer um apelo que as pessoas, os amigos da gente, né, que nos deixassem mais de forma à vontade, né, para a gente dividir um pouco disso, para a gente poder também estar presente. Porque não é só pelo George, mas pelo que a gente pode contribuir, pelo que o Douglas pode contribuir para uma outra família, sabe? É o que a gente pode contribuir, dividir nessa experiência. E as pessoas não têm noção do quanto elas também vão estar ajudando a gente. Porque a gente acaba se questionando, poxa, eu brinco e eu vejo que o meu filho, caramba, ele é um gênio quando ele faz isso aqui. E por que aquela família que convidou ele no ano passado e que ele passa por aquela criança todo dia e abraça e beija, por que não convidou esse ano? Sabe? A gente vai se questionando porque os nossos filhos acabam sendo colocados num lugar diferente, sabe? E eu acho que mais uma vez, o preconceito, né? Que as pessoas involuntariamente acabam fazendo. Na verdade, nós sabíamos que esse momento ia chegar. Tá? Esse momento ia chegar. E aí você se prepara para poder você orientar o seu filho, você também orientar a sociedade, mas quando acontece, você... É um baque. É um baque danado. Você passa por isso, você sabe disso? Bem, é um baque, porque no início, está todo mundo ali, um monte de criança. Daqui a pouco, aqui no meu condomínio. Aqui no meu condomínio tem mais de 1.000 crianças. Assim, vamos botar aí 30 crianças. Se 5 ou 3 hoje Jesus chama para um evento, é muito. Para brincar mesmo, entendeu? É muito. Mas a gente não se faz de vítima, não. Vamos lá, leva ele, toma aqui, vamos ali, toma aqui, papapá. Entendeu? Só que isso aí ajudaria muito se as pessoas tivessem essa sagacidade
de ajudar nessa questão, Você entendeu? não só enxergar a criança, enxergar uma família, né? A Cristina estava falando aí, a Flor, que é a filha dela, é a mesma idade, né? Então, a Flor, desde cedo, como estudou pequenininho, sempre acabou enxergando o George com o olhar que era necessário. Então, a Flor hoje, o George é um menino de 9 anos e um amigo de 9 anos, e ela consegue entender que algumas coisas ele faz, outras ele não Até faz. na hora da briga. Até brigar. Brigam que é uma beleza, entendeu? Vai lá, Cristiana, depois se fala. Então, assim, eu acho que é uma mensagem que a gente tem que trazer, independente de acreditar no diagnóstico precoce, né? Desmistificar essa coisa de que não quero ver isso, vamos ver o quanto antes para a gente poder ajudar, trazer para as pessoas que convivem com a gente que é importante para a gente como família, sabe? É importante para o Jimmy que o George esteja aceito junto com a gente, sabe? É importante para o Douglas que os filhotes estejam juntos, porque é tão difícil algumas coisas no dia a dia e as pessoas não têm noção de como elas podem contribuir. E às vezes, não contribuindo, as pessoas querem justificar a solidariedade. Aí vão justificar com aquelas questões do que não parece, ou não é, ou não chamei para ele não se irritar. Então, assim, essas coisas, elas não ajudam muito, né? E em relação à questão do preconceito das famílias, de não chamar para aniversário, de não chamar para brincar, o mais triste de tudo é que isso não vem da criança, vem do adulto que transfere isso para a criança. Exatamente. E aí essa criança cresce um adulto com preconceito. E a gente está em 2023, onde eu sempre defendi que o preconceito, no meu ponto de vista, é um só. Quem tem um preconceito tem todos. Se a pessoa não pode, por exemplo, dizer que não é racista e ter preconceito com autista. É tudo preconceito. Sim. Eu não posso falar que eu não tenho preconceito com autista e ter preconceito com LGBTQIA+. É tudo preconceito. Então, em 2023, o preconceito, em geral, não cabe mais, né? Mas, infelizmente, como os diagnósticos estão aumentando e a gente está falando muito sobre autismo, acaba que o preconceito em relação ao autismo está surgindo, acho que está aparecendo mais, né? E vocês tiveram, infelizmente, uma história, acho que em 2021, né? Que vocês precisaram fazer uma denúncia. Eu não sei se vocês gostariam de falar um pouco sobre isso. É importante, assim, acho que a gente falar, né, Jimmy? Porque essa questão que aconteceu, ela começou com um preconceito que não envolvia o George como autista, né? Envolvia até uma questão de agressão, de forma de educação, forma de abordagem para uma criança que não é adequada, entendeu? E eu fui intervir para orientar. Eu só fui pedir que a minha vizinha, ela procurasse os pais daquela criança e não fosse abordar a criança como ela estava. E é uma criança típica, né? E por conta disso, eu acabei sofrendo vários ataques, né, por causa da minha abordagem. Então, você vê que o preconceito daquela família não está só em relação ao autista, né? Está em relação a vários quesitos. Porque na hora de me identificar, ela já me identificou com preconceito, né? Quando ela se referiu à forma como eu estava abordando. Quando ela foi se referir ao pai do George, ela também se referiu de uma forma preconceituosa, dando as características que eles consideram que é normal. As pessoas preconceituosas, elas tentam minimizar quando elas falam, não, é porque antigamente não existia autismo. Antigamente isso tudo é muito novo, é porque o menino é doente. Gente, não é. A partir do momento que foi descoberto e que é dito, que é esclarecido, e que tem uma mãe ali falando para você, ela está se predispondo a colocar o papel dela de mãe de lado,
para te orientar. Então, ouve essa mãe. Né? Então, assim, infelizmente, eu tentei ser ouvida, só que eu não consegui, porque foi uma série de preconceitos e na ponta o gelógio. Então, o que é importante? A gente, como adulto, a gente vai se defender sempre. Mas a criança, principalmente, né? O indivíduo portador de uma deficiência, né? A criança, o indivíduo autista, ele precisa de alguém que levante a bandeira junto com ele. Então, se não fosse o meu filho que estivesse ali, fosse outra criança, eu teria tido a mesma atitude. Né? Então, assim, eu tentei orientar, eu tentei explicar o que é. Mas, infelizmente, eu não fui ouvida. E o conceito da família da minha vizinha é que o autismo virou uma moda hoje, né? E depois que virou essa moda, né? Qualquer pessoa que tenha problema de capacidade, seja com retardo, seja com qualquer outro tipo de deficiência, né? Mudou de nome, se chama autista. Entendeu? Então, assim, um absurdo. O gato malhado que o Jim tá falando, ele até falou sobre isso mesmo, que o pessoal anda falando que é moda. Eu já conversei sobre isso anteriormente. A gente espera que moda vire empatia, seja moda, respeito, seja moda, isso sim. Agora, o autismo são diagnósticos que cada dia, graças a Deus, estão aumentando, porque está tendo preparo para diagnosticar. Saiu dados dos Estados Unidos, eu não sei se vocês viram, que há um tempo atrás, 1 a cada 1.000 crianças era diagnosticada como autista. Hoje, a cada 36 crianças, 1 é diagnosticado como autista. Fora os adultos que estão sendo diagnosticados, né? Que há um tempo atrás era visto como frescura ou não sei o quê. Então, assim, não é que virou moda, é que estamos tendo mais oportunidade de conhecimento para falar e para divulgar o assunto, né? Então, a gente bate muito contra isso mesmo, infelizmente. Acredito que a tendência é aumentar os diagnósticos, né? Porque quando se fala muito mais sobre um assunto, vai ter muito mais busca e com isso vai ter muito mais diagnósticos mesmo. Nesse mesmo estudo, né, Douglas, eles até fizeram uma projeção de que daqui a, não lembro exatamente quantos anos, cada família iria receber um autista, né, no seu meio. Eu vi nesse estudo. Então, assim, se a gente não consegue se preparar pelo próximo, vamos nos programar pela nossa própria família. Né? Eu acho que fica uma dica, né, para a gente poder, fica uma reflexão, né? A gente veio de uma semana de Páscoa e se falou muito em reflexão, né? Então acho que falta as pessoas refletirem um pouco. O autismo, ele é muito novo para muita gente, né? Mas durante muitos anos a gente perdeu gênios que foram considerados loucos, que as famílias desampararam, foram abandonados. Né? Muitas pessoas sofreram porque não tinham esse diagnóstico, né? E viveram à margem da sociedade. Então, hoje a gente entende, hoje a gente está tendo a oportunidade de entender o que é isso. Então, a gente não pode fechar os olhos, sabe? A gente não pode esquecer. Né? Isso é mais uma coisa nova para alguns que dizem que isso é novo. Então, procure aprender sobre o novo. Né? Se proponha a aprender sobre o novo. Porque, assim, eu vou voltar a falar. Em 2023, a gente não dá mais para aceitar falar, eu não conheço. Quem não quer só. Porque informação a gente tem internet que todo mundo tem acesso hoje. A gente sabe que às vezes tem algumas famílias de muito baixa renda que pode ser que elas realmente não tenham algum conhecimento. Mas geralmente o preconceito sempre vem de pessoas instruídas, que têm conhecimento sim, e usa isso como escudo para defender o preconceito que está disseminando. Né? Eu acho que a base de tudo isso é educação. Educação, cara. Se você tem educação, no modo geral, tá? Você consegue ver a coisa. Você não vai ter preconceito com nada. Quando a gente está falando aqui
o assunto aqui é autismo, mas quando a gente fala de preconceito é no modo geral, né? Então, assim, se você não tiver educação e amor no seu coração, amor pelo próximo, não, fica difícil você mostrar para essa pessoa que o que ela está fazendo é uma covardia, né? O Guto está falando aí, né? Infelizmente, acaba que não tem uma lei para isso. Então, não tem a lei. Assim, acho que as pessoas também não têm informação. Independente, existe uma lei sim voltada para o autismo, sim, e é uma lei federal, e as pessoas precisam, já que se não quiserem se conscientizar, não quiserem ter empatia, não querem ter amor, respeitem a lei, sabe? Esse é o meu pensamento. Em 2013, o autismo entrou na minha vida, né? Eu já tinha um respeito muito grande por tudo e qualquer causa solidária, eu sempre fui solidária às pessoas, mas o autismo se apresentou pra gente. Então, a partir do momento que o autismo se apresentou pra gente em 2013, quando o George chegou e a gente nem sabia, a gente procurou entender tudo que eu poderia fazer para poder trazer para ele uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente se propõe a fazer isso por qualquer pessoa, mesmo que seja para conviver com ela 5 minutos num encontro, a gente já está fazendo alguma coisa de legal. A gente já está tendo empatia. Mas se você não quiser fazer isso, você precisa entender que existe uma lei, a lei é federal. E se você infringir essa lei, assim como as outras, você vai ser punido por ela. Né? Então, assim, capacitismo é crime, injúria é crime, tá? Então, se a gente não consegue respeitar o indivíduo ou a criança, não cometa crime, né? Então, assim, esse é o meu pensamento. Então, o que muita gente não sabe, e foi assim, até eu no momento de nervosismo, sem saber na hora, fiquei tão desnorteada quando aconteceu comigo, mas o time com uma cabeça mais fria falou, se acalmou, pegamos a Cris falou, você pode tomar conta aqui do George para mim um minuto? Documento e delegacia. E a Cris, Exatamente. ela não sabe. A Cris, ela presenciou o que aconteceu. Ela até falou aqui embaixo que a questão não é concordar, não é gostar, não é nada, é respeitar. E realmente, é igual você falou, é uma lei, eu não lembro o número da lei, mas é uma lei que discriminação é crime. Escolas não podem negar matrícula e nem apoio, professor de apoio para crianças autistas, é lei. Então a gente tem algumas leis, precisa melhorar as leis em relação ao autismo, precisa. Mas já tem algumas de discriminação que é inaceitável, né? Não dá mais. Não tem. É o que você falou. 2023, a gente não pode aceitar, sabe? Não tem como aceitar, não tem, é crime, respeito, é o direito de vir do cidadão, né? Então isso precisa, se não for de uma maneira educativa, que seja de uma maneira legal, né? E a gente segue o intuito desse podcast aqui é esse. Fazer um trabalho de formiguinha, se uma ou duas pessoas assistiu e aprendeu alguma coisa sobre isso e já mudou a maneira de pensar, já é uma parte feita, né? A gente sabe que vai ser um trabalho de formiguinha, que no médio a longo prazo que a gente vai começar a ver resultados muito, muito válidos mesmo para a sociedade, né, em relação ao autismo. Eu vou pedir para a gente começar a encerrar, porque eu quero deixar salvo e acho que se passar de 1 hora o Instagram derruba. Então, eu quero de antemão agradecer a participação de vocês de coração, dizer que eu fiquei muito grato de vocês estarem participando. Pelo que eu observo, eu acompanho as coisas do George, já vi ele montando dinossauro com caixa, tocando. Eu acho até que ele e meu menino tem muita coisa parecida. Eu acho eles bem parecidos. E dizer que eu fico muito feliz de ter vocês como parceiros. Fico feliz de saber que o Jimmy, junto com o Molejo, sempre que pode, está
está aproveitando um pouco a visibilidade para Reparou também aqui a camisa ajudar, aqui? né? Reparou a camisa, o molejo? Aham. Quebra-cabeça. Eu sempre falo assim, ó, que a gente precisa de mais pessoas públicas levantando a bandeira, né? Porque muita gente tem muita visibilidade, fala sobre outros assuntos, e a gente precisa mais de pessoas de visibilidade falando sobre o autismo. O Mion faz um trabalho muito lindo, mas a gente precisa de vários Mions, Nossa, né? Precisamos. eu preciso aproveitar o teu espaço para agradecer, primeiramente, a Deus, a família, a Cris, né? Que, poxa, foi uma leoa. Agradecer a minha família também, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, que assim, são uma rede de apoio grande, tem uma família grande, e eles amam o George, uma rede de apoio muito legal. E agradecer o molejo, porque o molejo, hoje, todo mundo entendeu, todo mundo que faz parte do molejo hoje, os integrantes, os que trabalham ali, host, produção, técnico de som, iluminador, todo mundo, a minha cunhada, no geral, a minha cunhada, a Alane, a Rafa, essas pessoas, eles têm assim, uma importância para a nossa bandeira muito grande. Então, com muita humildade, eu quero agradecer a família no modo geral, porque sem vocês, a gente não chega, não. Sim. E a minha, Tanto a sogra, mandar um beijo para a minha sogra Leonora, que é outra guerreiríssima também, pô, ela... A rede de apoio... Rede de apoio é fundamental para as famílias e para crianças. Ser abraçado pela sociedade, pelo seu arredor, faz toda a diferença, né? Sim. E Douglas, assim, a gente sabe que não é fácil, é difícil, né? Essa caminhada, né? A gente não desenha isso, mas quando se apresenta, é importante a gente não romantizar, entender que todos nós aqui passamos por momentos difíceis, né? Mas a gente tem as nossas alegrias, a gente tem muito para compartilhar, né? É importante acreditar, é importante valorizar os detalhes, né? Dos nossos pequenos, dos nossos grandes homens e mulheres que a gente vai formar, porque assim, eu tenho fé que em bem pouco tempo a gente vai ter assim, uma história diferente, né? Para a nossa bandeira aí. E a gente está aqui para isso, né? Lutando por isso. Então, eu quero agradecer, viu? Dizer que eu estou sempre aberto quando vocês quiserem voltar para falar sobre o assunto. O canal aqui vai estar sempre aberto. Falar mais vezes, se Deus quiser. Tá bom, obrigada. Tá bom? Também estou aqui à disposição. Amém. Obrigado, tá? Até mais. Todos participaram aí da live aí. Vamos. Agradecer todo mundo que comentou. Às vezes não deu para ler todos, né? Michele, o Gusto, que é da turma do Tia Graça, né, Dini? De uns anos atrás. O Douglas Conhecedor, ele é ator. Ele é ator também, trabalha também nessa correria aí também. Agradecer todo mundo que esteve participando e mandar um abraço e dizer que domingo a gente vai ter um pod live com um convidado de Goiânia. Quem puder estar acompanhando, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Vamos, gente. Até mais. Beijo. Tchau. Mando sim. Manda beijo de hoje também. Um beijo. Obrigada. Obrigado.